Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos para mais uma aula, né? Finalizando aí a nossa semana, nós temos aula de ética, temos o paradidático e também temos hoje uma atividade de interpretação de texto. Nós vemos trabalhando aí várias vezes na interpretação de texto, é importante, né, para o nosso conhecimento, para o nosso treino. Então preste bem atenção, separa aí o seu material para a gente poder iniciar a nossa aula. Vamos lá? Você vai, pessoal, agora pegar o seu livro de ética e abrir nas páginas 108 e 109. Hoje nós falaremos sobre o tema A Violência no Mundo, né? Um tema bem recorrente que a gente vê todos os dias nas ruas, nos jornais, né? As pessoas sempre comentam. Então vamos ver hoje um pouco sobre este conteúdo. A violência se caracteriza por qualquer ato que atinja a integridade do meu semelhante, né, a pessoa próxima de mim, de maneira negativa ou degradante, isto é, qualquer ato que machuque, cause ferimentos ou danos mais sérios, sejam físicos ou psicológicos. Ou seja, a violência não é só quando você deixa marca, não, a violência também é psicológica, né? Quando você maltrata a pessoa xingando, falando coisas que ferem ela, né, no seu coração, seus sentimentos, também é um tipo de violência. A integridade de uma pessoa é o conjunto de todas as coisas que lhe proporcionam bem-estar físico e mental. Daí, quando somos violentos, ou seja, praticamos atos que agridem nosso semelhante, estamos afetando a própria dignidade desta pessoa. E isso, em qualquer nível, não é um sinal de cidadania. Mas a violência não se traduz apenas em atos violentos ou agressão física a nossos semelhantes. Ela pode ocorrer de forma silenciosa. É o que se chama de violência simbólica, isto é, formas de ser violento com outras pessoas que não são perceptíveis por todos. Isso acontece quando nós somos perseguidos por alguém, praticamos bullying, fazemos pressão psicológica, tratamos com indiferença por causa de diferenças étnicas, religiosas e tantos modos mais. Então, quando você faz bullying com alguém, fala alguma coisa sobre o seu jeito de ser, o seu jeito de se vestir, também é uma forma de violência. Olha aí esses dois alunos aí pregando, né, um papelzinho com o nome Quatro Olhos, né, e pela cara da pessoa, ela não tá achando legal. Não é porque você acha engraçado que tem que ser engraçado. A pessoa, se ela não se sente bem, você não pode fazer isso. É um tipo de violência, sim. Bullying é uma palavra de origem inglesa que designa atos de agressão e intimidação repetitivos contra um indivíduo que não é aceito por um grupo, geralmente na escola. A prática do bullying consiste em um conjunto de violências que se repetem por um longo período ou por algum período. Uma das formas mais comuns de bullying é o que acontece no ambiente escolar. Trata-se de um problema universal, ou seja, ocorre em todo o mundo. O bullying escolar não tem uma motivação única. Uma criança ou adolescente pode sofrer bullying no ambiente escolar por diversas razões. Um aspecto físico considerado fora do padrão, né? Um traço de personalidade menosprezado pelos demais, um jeito de pensar que não é aceito, né? Então, às vezes a pessoa tem um nariz um pouco grande, ou então a pessoa anda mancando, ou então a pessoa tem a pele diferente, ou então tem o cabelo de algum outro jeito. Então, existem vários motivos para, né, as pessoas fazerem bullying. E isso não é legal, isso não é do bem. Então, se você faz isso, pare com isso. Isso não é certo, né? A gente tem que tratar bem as pessoas e respeitá-las do jeito que elas são. Um aluno ou uma aluna
Pode sofrer bullying pelo seu peso, pela cor da sua pele, pelo fato de ser estudioso, por ser tímido, por querer prestar atenção na aula, por não compactuar com certas atitudes de um grupo dominante e etc. De modo geral, o bullying escolar envolve menosprezo e intimidação, seja por parte de um grupo, seja por parte de um valentão ou por parte do grupo de valentões. Então a gente não pode ter esse tipo de atitude, temos que respeitar as pessoas. E o que é errado, né, gente? A gente não vai aceitar o que a maioria fala só porque a maioria diz que é porque é engraçado, é porque tá certo. Se tá errado, né? Se você sofre bullying, converse com um adulto para que isso seja resolvido e se você faz bullying, pare imediatamente, pois essa é uma péssima atitude e só prejudica e magoa as pessoas. Vamos nos respeitar. Então, se você na escola, né, ou em qualquer outro lugar sofre disso, chame um adulto, chame uma pessoa responsável para que isso seja resolvido. Isso não é saudável, não é legal. Se você faz isso, também deve parar com essa atitude, que você pode achar engraçado, então alguém acha engraçado, mas tem gente que não acha, gente. A pessoa, essa sua gorda, sua não sei o quê, isso não é legal, gente, isso é muito feio. Magoa as pessoas. Você não gosta de ser chamado de coisas, né, de nomes pejorativos, né, de apelidos, ninguém gosta dessas coisas. Então, vamos respeitar as pessoas, ok? Há também outros tipos de violência. Há ainda a violência doméstica, que é aquela praticada dentro de casa, agressões às mulheres e aos filhos por parte dos esposos e pais ou entre os demais parentes, mas todas elas atentam contra a dignidade dos seres humanos e devem ser combatidas pelas sociedades, educando e conscientizando a população dos seus direitos e de como evitar a violência, ou mesmo denunciar os agressores para que as autoridades competentes ajudem a combater este mal. Muitas famílias sofrem com agressões dentro de casa e isso não é normal, gente. Não é normal, né? Não estou falando tia, o meu pai me disciplinou, né, porque eu fiz alguma coisa errada. Não estou falando disso, estou falando de agressão, né, de pessoas, né, de maridos, ou esposo, pais que batem, que machucam, que ferem os filhos, né, ou sobrinhos, ou a esposa. Isso não pode, isso é crime, isso é errado. Pessoas assim devem, né, ir para a justiça, sofrer as suas consequências, porque ninguém pode agredir ninguém. Mas o fulano bateu na fulano porque fez isso. Gente, nada justifica. Se você tem algum problema, ou conversa, ou vai lá, tenta resolver. E se não resolver com diálogo, né, infelizmente tem que chamar a polícia, porque ninguém pode sair batendo em ninguém. Isso é errado, isso é crime, né? Então, se você vê, converse com alguém ou denuncie. No Brasil, a violência doméstica é um problema enfrentado predominantemente pelas mulheres. A Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, também conhecida como Lei Maria da Penha, tem como objetivo lidar de forma adequada com a problemática da violência doméstica. É preciso entender o que provoca a violência para que o combate seja eficiente. Na sociedade onde a gente vive, muitos são os fatores que podem gerar a violência: a pobreza, a falta de empregos em geral, o custo de vida alto, além das possibilidades de muitas pessoas, o crescimento desordenado de muitas cidades, os conflitos armados e diferenças religiosas, entre outros. Se você presenciar algum tipo de violência, procure um adulto em quem você confia e conte ou ligue para 190. Chega de violência, diga não à violência. Agora, pessoal, nós vamos para a nossa atividade nas páginas 109 a página 112. Peguem um livro de ética aí de vocês. Vamos lá, página 109. A partir do texto, interprete e responda com suas palavras as perguntas abaixo. Como podemos explicar o que é a violência?
O que caracteriza a integridade de uma pessoa? Escreva exemplos de forma de violência simbólica. Como ocorre a violência doméstica? Quais são os principais fatores causadores de violência? Sexta, o que a sociedade deve fazer para combater a violência? Vimos no texto que a violência é mais que atos violentos, que outras ações praticadas por nós podem levar à violência. Escreva no quadro abaixo. O que é bullying? Ainda hoje, prolongamos essa história de confronto entre irmãos. Ainda hoje, levantamos a mão contra quem é nosso irmão, e esta atitude se faz mais aguda. Aperfeiçoamos nossas armas, nossa consciência adormeceu, tornamos mais sutis as nossas razões para nos justificar. Como se fosse uma coisa normal. Continuamos a semear destruição, dor e morte. A violência e a guerra trazem somente morte, falam de morte. A violência e a guerra têm a linguagem da morte. Em seu caderno, escreva uma reflexão sobre essa citação do Papa Francisco. 10. Sublinhe as respostas que completem a seguinte frase. Para que não haja violência, precisamos. Você vai sublinhar o que é preciso para não haver violência. 11. A música a seguir fala sobre a importância de cuidar bem das mulheres. Vamos aprender mais sobre esse assunto respondendo às questões da página seguinte. Nós temos aí uma música que chama Quem Ama Abraça, de Gabriel Moura e de Roger. Então, você vai ler esta música de acordo, com essa leitura nós vamos responder essas questões daqui da página 112. Qual é o tema principal abordado pela música? Transcreva a estrofe que mais chamou sua atenção e diga o porquê. C. No quadro abaixo, faça uma ilustração que possa ser usada em uma campanha ou pelo fim da violência contra as mulheres. Depois, pinte, capriche no desenho, certo? Capriche aí na pintura. Então, essa, pessoal, foi o nosso conteúdo de ética, e as nossas atividades. Agora, nós vamos para a nossa aula do paradidático e depois para a interpretação de texto. Bem, pessoal, nós já vimos e já revimos várias vezes, o nosso paradidático da confusão na floresta. Não precisa a tia recontar, tratar mais uma vez de toda a história, porque vocês já conhecem a nossa história da confusão na floresta, que fala sobre a fofoca, sobre você não escutar as coisas direito, já sair comentando, já sair falando para as pessoas. Tem que ter calma. Se você escuta alguma coisa, alguém pedir segredo, fica de boca fechada, Você tem que ser uma pessoa de confiança, Não sair espalhando, não mentir para não gerar uma confusão ainda maior. Sabendo nessa nossa história, nós temos aí a atividade das páginas 35 a 37 relacionadas com o nosso livro do paradidático, certo? Nosso livro de Trabalhando com a Literatura Infantil. Na página 35, nós temos a seguinte questão. Página 35. De que forma cada animal espalhou a notícia? Relacione a notícia ao animal correspondente. Nós temos aí o beija-flor, nós temos a preguiça, a cobra, a borboleta, o tatu e a raposa. Então, você vai ver o que cada um foi inventar, que cada aqui tá aquela história, quem conta o conto aumenta um ponto, ver o que foi que eles aumentaram aí e vão ligar para cada animal. Que confusão, não é mesmo? A notícia se espalhou de forma distorcida. Cada animal contou de sua maneira. Se fosse você, de que forma contaria a notícia? Escreva no quadro abaixo. Página 36. Dos animais abaixo, quem contou a notícia ao leão? Leve o animal até o leão achando o caminho certo. Você usa o lápis aí para encontrar a pessoa que contou a notícia ao leão. Que atitude o leão tomou ao saber da notícia? Escreva no espaço abaixo. Página 37. Toda a confusão aconteceu porque a notícia foi distorcida, isto é, surgiu como
Complete os espaços com as consoantes do quadro e descubra a resposta. Dicas: são 3 palavras que têm o mesmo significado. Nós temos aí 3 palavras e as consoantes estão misturadas. Você vai colocar essas palavrinhas, tem letras que se repetem, tá? E vai formar essas 3 palavras. Fofocar não é uma atitude legal. Falar mal de alguém ou criar boatos pode prejudicar várias pessoas. Encontre no diagrama abaixo as consequências na vida de quem fofoca ou cria boatos e em seguida forme uma frase com uma das palavras. Então, nós temos aí 4 palavras, né, de consequências de pessoas que aumentam, que contam fofocam, que criam boatos. E você vai escolher uma dessas palavras para fazer a frase. Ok, pessoal? Então, essa foi a nossa última atividade do nosso livro de Trabalhando com a Literatura referente ao nosso paradidático Confusão na Floresta. Agora, nós vamos para a nossa interpretação de texto. Hoje, pessoal, nós vamos ver uma história bem interessante chamada O Homem e a Galinha, de Ruth Rocha, ok? Vamos lá conhecer um pouco dessa história. Era uma vez um homem que tinha uma galinha. Era uma galinha como as outras. Um dia, a galinha botou um ovo de ouro. O homem ficou contente, chamou a mulher. Olha o ovo que a galinha botou. A mulher ficou contente. Vamos ficar ricos. E a mulher começou a tratar bem a galinha. Todos os dias a mulher dava mingau para a galinha, dava pão de ló, dava até sorvete. E a galinha todos os dias botava um ovo de ouro. Vai que o marido disse: "Para que este luxo todo com a galinha? Nunca vi galinha comer pão de ló, muito menos sorvete." Vai que a mulher falou: "Mas esta é diferente, ela bota ovos de ouro." O marido não quis conversa. "Acaba com isso, mulher. Galinha come farelo." Aí a mulher disse: "E se ela não botar mais ovos de ouro?" "Bota sim," o marido respondeu. A mulher todos os dias dava farelo à galinha e a galinha botava um ovo de ouro. Vai que o marido disse: "Farelo está muito caro, mulher. Um dinheirão, a galinha pode muito bem comer milho." "E se ela não botar mais ovos de ouro?" "Bota sim," respondeu o marido. Aí a mulher começou a dar milho para a galinha e todos os dias a galinha botava um ovo de ouro. Vai que o marido disse: "Para que esse luxo de dar milho para a galinha? Ela que cate o que comer no quintal." "E se ela não botar mais ovos de ouro?" "Bota sim," o marido falou. Aí a mulher soltou a galinha no quintal, ela catava sozinha a comida dela. Todos os dias a galinha botava um ovo de ouro. Um dia a galinha encontrou o portão aberto. Foi embora e não voltou mais. Dizem, eu não sei, que agora ela está numa boa casa onde tratam dela a pão de ló. Olha aí, pessoal. Prestem bem atenção nessa história. Um homem tinha uma galinha e essa galinha começou a botar ovos de ouro. E a mulher do homem começou a tratar bem e o homem, pelo que a gente viu na história, muito mão de vaca, porque ele, em vez de agradar a galinha, que estava dando ovos de ouro, né, ele estava fazendo cada vez mais, diminuindo, né, o tipo de qualidade de comida. Era farela, depois voltou para milho, depois ela que catasse no quintal. E a galinha, tanto faz se ela comia pão de ló ou catava no quintal, ela continuava colocando, né, os ovos de ouro, até que um dia o portão estava aberto e ela fugiu. Sabendo dessa nossa história, você que está em casa, na segunda-feira já foi, certo, o arquivo para você imprimir, ou então você pode pegar na escola essa atividade, você responde e manda para a escola para te poder corrigir. Ok, pessoal? Então, vamos para a nossa atividade. Vamos lá, prestem atenção. Primeira questão. O texto recebe o título de O Homem e a Galinha. Por quê? Porque eles são os personagens principais da história narrada, porque eles representam respectivamente o bem e o mal na história, porque são os narradores da história, porque ambos são personagens famosos de outra história. Você vai marcar
com um X o item ou circula só a letrinha do item, não precisa circular toda a opção. 2. O marido não queria tratar a galinha de forma especial para economizar dinheiro, ganhar fama, não acostumá-la mal ou não chamar a atenção. 3. Na passagem onde tratam dela a Pão de Ló, a expressão destacada significa onde tratam dela a Pão de Ló, significa desprezada, infeliz, humilhada ou bem tratada. A mulher tratava bem a galinha porque ela era comum, diferente, pequena ou velha. Aí você vai marcar uma opção. A galinha foi embora para procurar outras galinhas, mudar de galinheiro, procurar boa comida ou fugir dos maus tratos. Marca uma opção. 6. Antes de dizer que a galinha deveria catar o de comer no quintal, o que o marido mandou a mulher dar para a galinha? Você pesquisa no texto e responde. Era uma vez é uma expressão que indica tempo bem localizado, determinado, indefinido ou bem antigo. 8. A presença de travessão no texto indica o quê? A admiração da mulher, a surpresa do homem, a fala dos personagens ou a fala do narrador da história. 9. Dizem eu não sei. Quem é o responsável por essas palavras? O homem, a galinha, o narrador ou a mulher? 10. Você achou certa a atitude do homem com a galinha? Justifique sua resposta. 11. Independente do que davam de alimento à galinha, ela não agia diferente. O que você acha disso? Você agiria diferente? Como? Se você botasse ovos de ouro e a pessoa, em vez de tratar bem, fazer ela diminuir a qualidade do seu alimento. Então, como é que você agiria? Certo? Então, você vai responder estas questões. Então, é isso, pessoal. Façam a atividade, ou vocês imprimam, que já tem um arquivo, certo, na agenda, ou vocês peguem essa folhinha na escola, respondam e mandem para a escola para te poder corrigir, certo? Leiam com atenção e respondam para a gente poder praticar um pouco sobre interpretação de texto. Espero que vocês tenham gostado, tenham um ótimo final de semana e até a próxima aula. Tchau, tchau!